IPPC, Instituto de Pesquisas Psicanalíticas de Campinas. Curso online de Psicanálise, lição 5. A descoberta da sexualidade infantil. Freud, em suas investigações na prática clínica sobre as causas e o funcionamento das neuroses, descobriu que a maioria de pensamentos e desejos reprimidos referiam-se a conflitos de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos, isto é, que na vida infantil estavam as experiências de caráter traumático reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais, e confirmava-se desta forma que as ocorrências deste período da vida deixam marcas profundas na estruturação da pessoa. As descobertas colocam a sexualidade no centro da vida psíquica e é postulada a existência da sexualidade infantil. Estas afirmações tiveram profundas repercussões na sociedade puritana da época, pela concepção vigente da infância como inocente. Os principais aspectos destas descobertas são: a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, e não só a partir da puberdade, como afirmavam as ideias dominantes. O período de desenvolvimento da sexualidade é longo e complexo, até chegar à sexualidade adulta, onde as funções de reprodução e de obtenção do prazer podem estar associadas, tanto no homem como na mulher. Esta afirmação contrariava as ideias predominantes de que o sexo estava associado exclusivamente à reprodução. A libido, nas palavras de Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles. No processo de desenvolvimento psicossexual, o indivíduo, nos primeiros tempos de vida, tem a função sexual ligada à sobrevivência e, portanto, o prazer é encontrado no próprio corpo. O corpo é erotizado, isto é, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo, e há um desenvolvimento progressivo que levou Freud a postular as fases do desenvolvimento sexual em: fase oral, a zona de erotização é a boca; fase anal, a zona de erotização é o ânus; fase fálica, a zona de erotização é o órgão sexual. Em seguida, vem um período de latência, que se prolonga até a puberdade e se caracteriza por uma diminuição das atividades sexuais, isto é, há um intervalo na evolução da sexualidade. E, finalmente, na puberdade, é atingida a última fase, isto é, a fase genital, quando o objeto de erotização ou de desejo não está mais no próprio corpo, mas em um objeto externo ao indivíduo, o outro. Alguns autores denominam este período exclusivamente como genital, incluindo o período fálico nas organizações pré-genitais, enquanto outros autores denominam o período fálico de organização genital infantil. No decorrer dessas fases, vários processos e ocorrências sucedem-se. Desses eventos, destaca-se o complexo de Édipo, pois é em torno dele que ocorre a estruturação da personalidade do indivíduo. Acontece entre 3 e 5 anos, durante a fase fálica. No complexo de Édipo, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o rival, que impede seu acesso ao objeto desejado. Ele procura então ser o pai para ter a mãe, escolhendo-o como modelo de comportamento, passando a internalizar as regras e as normas sociais representadas e impostas pela autoridade paterna. Posteriormente, por medo da perda do amor do pai, desiste da mãe, isto é, a mãe é trocada pela riqueza do mundo social e cultural, e o garoto pode, então, participar do mundo social, pois tem suas regras básicas internalizadas através da identificação com o pai. Este processo também ocorre com as meninas, sendo invertidas as figuras de desejo e de identificação. Freud fala em Édipo feminino, explicando alguns conceitos. Antes de prosseguirmos um pouco mais acerca das descobertas fundamentais de Freud, é necessário esclarecer alguns conceitos que permitem compreender os dados e informações colocados até aqui de um modo dinâmico e sem considerá-los processos mecânicos e compartimentados. Além disso, estes aspectos também são postulações de Freud, e seu conhecimento é fundamental para se compreender a continuidade do desenvolvimento de sua teoria. No processo terapêutico e de postulação teórica, Freud, inicialmente, entendia que todas as cenas relatadas pelos pacientes tinham de fato ocorrido.
Posteriormente descobriu que poderiam ter sido imaginadas, mas com a mesma força e consequência de uma situação real. Aquilo que para o indivíduo assume valor de realidade é a realidade psíquica. E é isso que importa, mesmo que não corresponda à realidade objetiva. O funcionamento psíquico é concebido a partir de 3 pontos de vista. O econômico: existe uma quantidade de energia que alimenta os processos psíquicos. O tópico: o aparelho psíquico é constituído de um número de sistemas que são diferenciados quanto à sua natureza e modo de funcionamento, o que permite considerá-lo como lugar psíquico. E o dinâmico: no interior do psiquismo, existem forças que entram em conflito e estão permanentemente ativas. A origem dessas forças é a pulsão. Compreender os processos e fenômenos psíquicos é considerar os 3 pontos de vista simultaneamente. A pulsão refere-se a um estado de tensão que busca, através de um objeto, a supressão deste estado. Eros é a pulsão de vida e abrange as pulsões sexuais e as de autoconservação. Thanatos é a pulsão de morte. Pode ser autodestrutiva ou estar dirigida para fora e se manifestar como pulsão agressiva ou destrutiva. Sintoma: na teoria psicanalítica, é uma produção, quer seja um comportamento, quer seja um pensamento, resultante de um conflito psíquico entre o desejo e os mecanismos de defesa. O sintoma, ao mesmo tempo que sinaliza, busca encobrir um conflito, substituir a satisfação do desejo. Ele é, ou pode ser, o ponto de partida da investigação psicanalítica na tentativa de descobrir os processos psíquicos encobertos que determinam sua formação. Os sintomas de Ana eram a paralisia e os distúrbios do pensamento. Hoje, o sintoma de um paciente qualquer pode ser a recusa a comer. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a segunda teoria do aparelho psíquico. Até lá!